Se dentre todo mundo, a única que aguentaria tudo isso era eu, então que assim seja. Eu tinha na minha cabeça que eu não tinha feito mais que a minha obrigação. Ser queimada viva não era uma opção. A grande questão da minha cabeça tá como que eu vou voltar a ser a Juliane que eu era antes. Meu nome é Juliane, eu tenho 29 anos, sou advogada, trabalhei como assessora da Polícia Civil de Cascavel, trabalhei como assessora do Ministério Público e quando aconteceu o acidente eu estava advogando que é o que mais combina com o meu perfil, é o que eu gosto de fazer. Eu tinha o meu escritório, né, então eu ia para o meu escritório bem cedo, tomava café na mesma padaria, fazia o mesmo percurso, eu fazia todas as coisas iguais todos os dias, porque eu gostava muito de rotina. Então, e a rotina fazia bem para mim, eu sempre tive ansiedade, então eu trabalhava o dia inteiro esperando a hora de dar para ir no CrossFit, e lá eu aliviava o meu estresse, lá eu aliviava minhas dores, lá eu aliviava tudo que eu sentia, praticava um esporte que eu amava, para também dar uma liberada na minha ansiedade. E esse era o meu dia, eu voltava para casa muitas vezes 9, 10 horas da noite. No momento que eu acordei, eu já lembrei de tudo o que tinha acontecido, e quando a minha mãe chegou para o horário de visita, eu fiquei muito aliviada de saber que ela estava bem e que ela estava ali ao meu lado. Eu lembro que a minha mãe comenta que uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela é se, caso eu morresse, eu iria para o céu. Na hora que eu acordei, os enfermeiros, veio me dar as boas-vindas, porque eu estava acordando, e me chamaram: você é a heroína do Brasil. Um gesto heróico em meio a um incêndio devastador. Uma filha coloca a própria vida em risco para tirar a mãe e um primo de um apartamento em chamas. Uma jovem de 28 anos arriscou a própria vida. Aquela heroína que salvou a mãe e o priminho de 4 anos. Com uma história que mobilizou Cascavel, no interior do Paraná. Quando eu acordei, os enfermeiros, a minha mãe, até porque também lá não é permitido celular, então eu meio que fui blindada, aos poucos as pessoas foram me falando, né? Ah, você saiu no Léo Dias, ah, você saiu no Choquei, em página de fofoca, eu nunca segui página de fofoca. Ah, você passou no G1, você passou no Fantástico, e aí foi escalando, e aí eu comecei a ficar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu fiquei sem entender, porque na minha cabeça eu lembro só do meu desespero de tirar o neném e tirar a minha mãe. Para mim foi assim uma surpresa, só que eu sinto que dentro da UTI eu estava protegida, né? Não entrava coisas boas e não entrava coisas ruins. E quando eu vim para o mundo real, eu tive o verdadeiro choque. Eu me senti completamente desprotegida, porque é literalmente todo mundo falando sobre você, sobre a sua família, as pessoas com seus achismos, né? E é muito complicado, porque eu sabia o que tinha acontecido e as pessoas supondo várias situações. Eu sei que tinha pessoas lá fora porque eu gritei desesperadamente por socorro, mas eu não tinha noção que estavam registrando aquele momento, e aquele momento viraria um dos assuntos mais falados do Brasil em 2025. No dia em si, eu tinha combinado com alguns amigos que eu iria acordar bem cedo, tentar ir treinar, mas eu não acordei para treinar. E eu ia trabalhar porque à tarde uns amigos meus iam se reunir numa piscina com churrasco, enfim. Meu quarto era o primeiro do corredor, né? Então, e eu sempre dormi com o quarto com a porta aberta por conta do Bartô, do meu cachorrinho.
E naquele dia eu acordei com o neném gritando fogo. E logo que eu despertei, minha porta estava aberta, eu olhei para o corredor e o corredor estava vermelho. Então eu acredito que eu saí desesperada no corredor e ali já tinha fogo. Então, e o neném estava do outro lado do fogo. Então eu pulei o fogo, peguei o neném no colo e fui sair pela única porta que nós tínhamos, né, acesso. E ela estava trancada e não estava com a chave. E nós nunca trancamos a porta antes, então a gente nem tinha uma segunda chave, porque a gente não trancava a porta, simplesmente. Quando eu olhei para o fogo, eu lembro muito bem que a minha cabeça era, tá, o fogo está aqui, eu não consigo apagar ele, não vou tentar apagar ele, porque eu não vou conseguir, vou me machucar e não vou ser útil. Então eu vou pro quarto da minha mãe para tentar achar uma saída. E é isso, a Juliane, eu sempre fui uma pessoa muito prática, muito resolutiva. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida resolvendo problemas. E aí eu pulei de novo de volta o fogo já estava numa altura considerável. Pensei em apagar, mas eu imaginei que eu iria me queimar e que eu não iria conseguir apagar. Então eu fui acordar a minha mãe, que era a pessoa que estava dormindo, né? Na casa, e daí a minha mãe acordou e logo eu abri a janela dela e comecei a gritar desesperadamente para as pessoas. Gritei na porta de entrada também, mas não sei se meus vizinhos ouviram. E aí eu fui pro quarto da minha mãe, que era o último da casa, abri a janela, me pendurei na janela e comecei a gritar. Acordei a minha mãe e falei, mãe, coloca uma roupa que o apartamento está em chamas. E nesse momento, eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, mas eu olhei o suporte e eu pensei que ali é que eu tinha que pular naquele lugar. E eu pulei, não sei como que eu consegui, porque não é próximo da janela, era torto, né? Não era embaixo da janela, era mais pro lado. Então eu pulei e aí eu comecei a gritar para minha mãe alcançar o Pietro. E aí a minha mãe apareceu, ela alcançou ele, eu coloquei ele na janela de baixo e falei para ele, fica quietinho, e continuei segurando ele. E graças a Deus a moradora de baixo abriu a janela. E aí ela logo rasgou a tela e pegou ele. Quando ela pegou ele, eu comecei a gritar para minha mãe, porque a minha mãe não aparecia mais na janela. E o meu medo era ela inalar a fumaça e ficar lá dentro. Então eu comecei a gritar, e ela apareceu na janela, estava com os olhos bem vermelhos, ela estava salivando muito já, eu acho que ela já não estava conseguindo mais respirar dentro do apartamento. E daí ela falou, minha filha, eu vou morrer. E eu falei, por favor, não falei se joga, mas eu falei, desce que eu te seguro. E aí eu não sei de onde ela tirou coragem e ela conseguiu descer. E aí o rapaz já estava meio que ali, aí veio uns rapazes da obra, da rua, subiram no andar correto, que era no 12º, para ter o acesso a gente que estava no 13º. E ali eu peguei ela e fui encaixando no ombro do rapaz. Aí quando ela soltou as mãos, eu consegui encaixar ela no ombro do rapaz e ele levou ela para dentro. E aí nesse momento eu respirei aliviada. E aí o rapaz embaixo falou, pula que eu te seguro, né? Ele tentou, mas aí eu achei muito arriscado, porque eu pensei, agora tirei todo mundo do apartamento, agora eu posso ficar aqui o dia inteiro esperando o meu resgate, né? Eu vou falar a verdade, pra mim eu estava no chão, na minha cabeça eu mentalizei que eu estava no chão, que aquele suporte iria aguentar, eu nem cogitei a possibilidade desse suporte não aguentar. E assim, eu sei que ali eu não agi sozinha, né? Então teve uma força divina muito grande, eu sinto isso, eu sei disso. Então, assim, para mim eu estava no chão e nada mais importava, a altura. Eu não foquei na altura. Eu fui olhar para baixo mesmo quando eu entreguei a minha mãe, que daí eu fiquei meio que agachada, né? Então aí eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tô numa altura considerável, mas assim, não deixei aquilo me dominar. Continuei segurando na janela e pensei,
Se me jogarem uma corda aqui, eu desço pro andar de baixo e já era, tá tudo certo. Então eu não cogitei o ar-condicionado não aguentar, eu não cogitei, eu não consegui tirar a minha mãe lá de dentro. Eu lembro que eu precisava tirar a minha família de dentro do apartamento. Era isso que importava. Tanto que uma das vezes que a minha mãe aparece na janela e sai, eu falo, pelo amor de Deus, mãe, me perdoa por tudo. Então, eu senti a morte rondando a gente. Eu senti que nós poderíamos morrer. Eu pela altura, ela pela fumaça. Mas, na minha cabeça, eu tinha que tirar a minha família de dentro do apartamento. Se eu tirasse a minha família, o resto não importava mais. Então, se dentre todo mundo, a única que aguentaria tudo isso era eu, então que assim seja. Mas, infelizmente, já apareceu o bombeiro e ele optou, né? Eu acho que foi a primeira alternativa que veio na cabeça dele, me puxar para dentro do apartamento de novo. E aí ele me puxou para dentro do apartamento, enfim. Ser queimada viva não era uma opção. Não era uma opção. Eu não passou pela minha cabeça de jeito nenhum. Eu pensei até que poderia vir um helicóptero e me resgatar, mas eu não pensei que me puxariam de novo para o apartamento. Não era uma opção. Eu passei pelo fogo consciente, eu fui derrubada no fogo consciente. O bombeiro me deixou para trás, eu estava consciente. Eu mesma saí do apartamento, me joguei no chão. Pedi pelo amor de Deus, eu gritava, pelo amor de Deus, me apaguem. Coloca um remédio para mim dormir, porque eu não desliguei, eu não desmaiei. Eu lembro dos 2 bombeiros subindo o elevador, me colocando na manta, descendo comigo. Eu lembro de eu na portaria, toda exposta, toda rasgada, toda queimada. Lembro eu entrando dentro da ambulância e falando meu nome completo, minha idade, minha data de nascimento. E falando, por favor, eu vou morrer, me apaga, coloque eu para dormir. Porque era uma dor insuportável. Já colocaram medicações para mim dentro da ambulância e na mesma hora eu apaguei. Simplesmente o meu cérebro, ele apagou certas coisas. Então, do resto que eu me lembro, e por todos os 97 dias que eu fiquei 12 no hospital, sem saber absolutamente de nada, eles não me deixavam ver televisão, não sabia o que tinha acontecido porque meu cérebro simplesmente apagou. E quando eu ganhei alta, foi que eles falaram que a minha filha estava em Londrina. E eu imaginei, mas por que em Londrina? O que aconteceu para ela estar em Londrina? A esperança nas asas de um avião. Ontem teve uma tentativa, por conta do clima, o avião não decolou para levar ela para o Hospital de Queimados em Londrina. Essa operação de transferência ainda está em andamento, mas isso só vai acontecer depois que as condições climáticas melhorarem. Um grande aparato foi montado para que a vítima chegasse com toda a segurança aqui no hangar onde esse avião que foi fretado pela CESA já está aguardando. Essa mulher, infelizmente, a Juliane, em estado grave. Olha só, o avião pousando. A advogada Juliane Vieira dos Reis foi transferida de avião hoje para a ala de queimados do HU de Londrina. Foi decisivo, eu não sobreviveria se eu tivesse continuado em Cascavel. Eu não sobreviveria. E aí o que eu sei é que eu fui pro HU, fiquei lá por uns 2 dias e na sexta-feira eu fui de transporte aéreo para Londrina, diretamente para o Centro de Tratamento de Queimados do HU de Londrina. Lembrando de tudo isso, os dias, esses meses que nós passamos, que ela passou entre a vida e a morte, onde eu recebi o diagnóstico todos os dias dos médicos que era incompatível com a vida. As queimaduras dela, os primeiros dias eu passava muito mal dentro daquela UTI. Era levada para o pronto-socorro também. Eles me ajudavam muito lá na UTI. Era algo divino.
vinha de Deus. Eu nunca pensei, eles me mandavam entregar ela. Eles falavam isso para mim, entrega ela. E eu pensava comigo, mas eu não posso entregar minha filha para Deus. Eu não posso. Então, alguma coisa me dizia ali. O sofrimento era muito grande. Ver ela em coma, ver ela toda enfaixada. Só tinha a cabeça para fora. Eu não sabia nada do corpinho dela, o que estava acontecendo. Toda enfaixada, em coma, mas alguma coisa me dizia que ali não seria o final. Alguma coisa me dizia, um sentimento maior. Eu nunca, só para vocês terem ideia, eu nunca pensei, eu vou ter que fazer o velório da minha filha, ou imaginar que eu ia sair com ela de lá de outra forma, como se não fosse viva. Tanto que eles pararam de me dizer que ela estava entre a vida e a morte o dia que eu falei para eles, vocês podem falar o que vocês quiserem. Vocês são médicos, mas vocês não são Deus. E eu vou sair daqui com a minha filha, eu vou embora com ela. Os últimos dias de UTI para mim foram terríveis, porque eu ficava na expectativa de alta e eu queria muito ir embora daquele lugar. Só que quando eu vim para o mundo real foi tão ruim, em todos os aspectos, que teve vezes que eu queria voltar para lá e ficar lá, sabe? Sem problema, sem ninguém, só eu e as enfermeiras e os médicos. Então, acabou que a gente acabou voltando para cá para tentar se sentir um pouco mais seguro, porque eu não conheço Londrina, não conheço ninguém em Londrina. Não sei se me faria bem psicologicamente ficar em Londrina, porque eu viveria no hospital. Então, eu não cogitei assim ir para outro lugar a não ser voltar para casa, né? Mas que casa? Quando nós realizamos a primeira avaliação da Ju, nós encontramos ela sentada no sofá e isso para o fisioterapeuta já é uma grande vitória, porque significa que ela tinha controle de tronco e eu não esperava menos de uma crossfiteira raiz, não é mesmo? E aí a gente começou numa conversa tranquila sobre a rotina dela, como estava sendo para fazer as pequenas coisas do dia a dia. E ela na época, ela não tinha independência para fazer as atividades dela de higiene, de alimentação. A Ju não conseguia sair de casa e, no caso, ela é a pessoa que sabe dirigir dentro da família dela. Então, assim, coitada, literalmente, entendo a angústia de uma pessoa, né, tão dinâmica e tão desenrolada de estar ali numa situação mais vulnerável. Mas daí uma coisa também que nos surpreendeu muito desde o início é que a Ju, ela conseguia ficar em pé. Ela cuidava de tudo, absolutamente de tudo. Ela comandava a nossa vida, assim. A gente não se preocupava com absolutamente nada. Eu não sabia o que era ter uma conta para pagar, porque ela sempre cuidou de tudo. E ela saiu daquela UTI. E hoje está lutando aqui para ter de volta o que ela fala que é a vida dela. Tem dias que ela não quer fazer fisioterapia, ela tem que fazer, porque a gente sabe que a longo prazo ela nem vai lembrar mais dessa época de ai, nossa, eu sofria na fisioterapia. A vida dela vai estar acontecendo de uma forma muito mais fluida e leve, com preocupações que não seja o horário da fisio. Na segunda, quarta e sexta eu recebo medicação, né, num acesso que eu tenho no braço, eu trato uma bactéria. E aí, todos os dias eu faço fisioterapia. E eu preciso viver hidratada. Minha mãe, eu tenho um creme específico e eu e ela passamos creme no meu corpo o dia inteiro. E essa é a minha rotina, é fisioterapia, medicação e casa. De segunda a segunda, nós fechamos um acordo
Mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias que você tiver vontade de desistir, nós vamos estar aqui com você. Eu não imaginava encontrar, por mais que ela estava passando por um momento emocional muito difícil, a gente comemorava cada etapa da avaliação, porque nós sabíamos que a partir dali nós não estaríamos no marco zero, a gente já tinha um avanço motor muito significativo. Então, logo, o nosso trabalho seria mais bem realizado. Eu penso que eu só queria minha vida de volta. Eu penso que eu gostaria que tudo isso fosse um pesadelo, que eu acordasse logo. Muitas vezes eu me olho no espelho, eu não acredito que eu tô desse jeito. E eu acho tudo isso muito injusto comigo. Um hospital especializado em queimados é essencial para todo mundo, porque a gente não tem noção do que é uma queimadura. Então, se eu não tivesse ido para o Centro de Tratamento de Queimados, o CTQ, lá de Londrina, eu teria morrido com toda certeza aqui em Cascavel. Porque os cuidados são diferentes, os curativos são diferentes. Aqui, até hoje, os enfermeiros, o pessoal da saúde tem medo de tocar em mim. As pessoas têm medo porque as pessoas não sabem. Pessoas morrem todos os dias por queimadura, porque a gente recebe muita mensagem de pessoas que passaram pela mesma coisa que a gente. Só que assim, com a gente foi diferente. E eu falo, por que a minha filha é o que eu tenho de mais precioso nessa vida? É assim, o ato dela, o ato em si dela, de salvar, de primeiro salvar a gente, para depois pensar nela, comoveu o Brasil. Então eu só tenho que agradecer, né? É gratidão. Hoje a minha palavra é gratidão. Eu estou com 4 meses de alta e só agora eu venho me sentindo à vontade de registrar alguns momentos, porque as pessoas me pedem muito, elas não sabem como eu estou. As pessoas não têm noção do que é uma queimadura. Essa é a verdade. As pessoas acham que saiu do hospital, saiu andando, tá tudo certo, amanhã eu tô voltando a trabalhar e vida que segue. Não, eu estou com um corpo totalmente queimado, passei da fase caótica, estou tratando uma bactéria séria de pele. E você comentou muito também sobre as pessoas não entenderem o que é uma queimadura. Se você fosse tentar explicar, colocar isso em palavras, como você faria? Gente, é como se você colocasse a sua mão dentro de uma frigideira borbulhando com óleo. Sabe? Corpo a pururuca. É tão traumático, é tão dolorido que eu não consigo me lembrar. Tipo, o meu cérebro bloqueou a dor porque eu lembro de uma dor nunca jamais sentida, mas ao mesmo tempo eu não lembro da dor porque ela é tão impactante no corpo que o cérebro bloqueia e simplesmente fala, segue a sua vida, esquece isso aqui, porque se você ficar lembrando disso aqui todos os dias, você vai doer. Então, é isso. Eu tinha, assim, a minha vida traçada e hoje é o primeiro momento que eu não sei. Não sei se amanhã eu vou estar querendo viver, se daqui a um ano eu vou estar conformada com as minhas cicatrizes, se eu vou me transformar na pessoa talvez que eu queira ser, que é ajudar o outro, que é ajudar o próximo por meio de alguma coisa que eu ainda não sei dizer, não sei explicar. Eu não sei se dá para chamar de propósito, mas eu acho que a questão de precisamos de um hospital de queimados para o oeste do Paraná, eu não sei se é um propósito, mas é algo que hoje eu penso todos os dias. Por que eu consegui ser transferida? Muitas pessoas não conseguem ser transferidas. Muitas pessoas se queimam e não tem a mídia que tem em cima que teve no meu caso. Então, tipo assim, por que elas não conseguem sobreviver e ter o tratamento adequado, acabam morrendo?
E eu acabei indo seja lá por quê, seja lá pela gravidade ou pela exposição. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter acesso à saúde da mesma forma que eu tive. Então, não sei se chega a se chamar um propósito, mas acho que eu estou caminhando aí nessa estrada de entender o que é política pública, o que é importante para o nosso governador, por exemplo, para mudar o nosso estado, para mudar a cidade onde a gente vive. Em Cascavel somos quase 400 mil habitantes e o Corpo de Bombeiros não tinha uma escada para colocar para mim. Então, assim, fica meio... Se a gente não questionar esse tipo de coisa, mais pessoas vão morrer, porque Cascavel tem prédios gigantescos. Então, e se pega de novo fogo em algum apartamento? Eu tento enxergar um futuro onde eu estou bem, mas eu acho que eu ainda sinto tantas dores que eu não consigo. Eu acho que a minha visão ainda está embaçada e que eu vou ver essa luz no fim do túnel, só que eu ainda sinto que eu não consigo, não consegui. Mas eu sei que eu vou conseguir. É bem estranho isso, na verdade. É todo o processo, que é o nojo dessa palavra. Nojo. Então, hoje eu me sinto muito bem, assim, eu sinto que eu estou em casa, eu sinto que eu estou conquistando de novo as minhas coisinhas, afeto, né? Mas quando eu voltei, assim, a primeira casa que a gente morou, porque a gente já fez mudança nesse meio tempo, foi horrível. Eu me sentia mal, eu queria ter morrido, na verdade. Eu sinto que eu estou num corpo completamente estranho, que não é o meu corpo, que não são as minhas marcas. Não sei se algum dia eu vou me dar bem com elas, não sei mesmo. Eu vejo assim a minha história no meu corpo e tá tudo tão desfigurado que eu não me reconheço. Parece que eu não me pertenço, sabe? Por isso que eu falo, o meu cérebro é uma coisa e o meu corpo é completamente outro. Então eu não sei se um dia eu vou voltar a ter os dois conectados e olhar e falar, essa sou eu, são as minhas marcas, sobrevivi, porque eu ainda não me vejo, eu não me vejo nesse corpo que eu tô, eu não aceito, pode ser talvez isso, eu não aceito estar nesse corpo e não é só por vaidade, realmente eu não me reconheço, não é o meu corpo. A pele, ela é o maior órgão do corpo, ela é um agente protetor. E a Ju, tendo passado pelos processos cirúrgicos e, enfim, estar revitalizando, né, a sua pele, ela é uma pessoa vulnerável a adquirir infecções. A pele, ela está em um processo de remodelamento, então não é qualquer alongamento, não é qualquer exercício que a gente pode submeter ela. E aí, ao longo do tempo, nós começamos a introduzir um pouco do raciocínio da fisioterapia esportiva, que daí eu assumi uma parte das condutas, não que eu não estivesse junto desde o início, mas nós estamos numa progressão física. Então, é óbvio que ela comentou que nós seguramos um pouco ela em relação ao retorno ao esporte, mas é para que ela volte conseguindo performar, desempenhar as funções que o esporte que ela ama, e eu também amo, e eu sei o quanto ele é especial na nossa vida, requerem. Vivi 28 anos me transformando, lutando para me transformar na mulher que eu era, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, financeiramente, profissionalmente. Parece que tudo isso foi queimado, parece que tudo isso foi destruído. Então, não tem como eu aceitar ainda. Talvez o processo me faça aceitar e olhe e tenha orgulho, mas eu não tenho orgulho, eu não aceito, eu não acho que é mérito ter vencido tudo isso e sair do jeito que eu saí. Essa é a verdade. A heroína que eles falam que eu sou, eu não me vejo dessa forma. Não sou uma pessoa
ruim às vezes, faço atitudes erradas, xingo as pessoas. Não sou 100% boa igual eles querem que a gente seja. Uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal, exatamente. Quando falam que ela é heroína, que ela é uma guerreira, gente, ela é tudo isso. Ela é, porque ela era já. Eu não tinha feito mais que a minha obrigação. Então, meio que vocês estão me agradecendo pelo quê? Eu faria isso 1000 vezes pela minha família. Então, meio que eu tive esse problema e ainda tenho, né? Eu nunca fui uma pessoa de me expor muito. E quando você se depara com jornais falando sobre a sua vida pessoal, sobre você, todo mundo tendo acesso à sua intimidade, é muito difícil. Quando eu saí, foi muito difícil. Eu não me sentia heroína, eu me sentia muito mal por estar totalmente debilitada. Eu sempre fui uma pessoa completamente independente, então literalmente não se alimentar sozinha, não tomar banho. Tudo que o Brasil falava sobre mim não tinha importância, porque eu me resumia àquele momento de dor. Eu vejo a mesma filha, porque ela não mudou, é o mesmo coração, é a mesma cabeça, como ela diz, num corpo diferente, mas a garra de viver é a mesma, autoritária do mesmo jeito. Então, é assim, eu sou pessoa que não dá para falar dela. Ela é tudo isso mesmo. Sempre foi. Sempre. Ela sempre foi diferente, gente. Ela sempre foi diferente. Alguma coisa diferente tinha nela. Eu sempre olhei ela com outro olhar. Era diferente. Eu sempre tive o maior orgulho da menina que ela foi, da mulher que ela se tornou, da profissional, do ser humano. E depois o que ela fez comigo, porque eu tô hoje aqui, porque eu tô viva por causa dela. Eu enxergo que Deus não conseguiria impedir o que aconteceu, mas que Ele me deu o suporte necessário para mim passar por tudo isso. E Ele vem sendo muito generoso, porque as pessoas foram muito generosas comigo e com a minha mãe. Não vou negar que eu era muito vaidosa, então a grande questão da minha cabeça tá como que eu vou voltar a ser a Juliane que eu era antes. Eu mentalizo muito isso, como que eu vou voltar a ser depois disso, depois desse acontecido. Então, assim, eu não penso voltar a advogar agora, porque é muita responsabilidade e eu não tô com saco, não tô com vontade de voltar. E eu quero voltar para minha atividade física, mas eu preciso da liberação da fisioterapia, então, e eu preciso tirar o acesso do meu braço também para voltar para alguma atividade física, né? Mas a primeira coisa que eu penso agora hoje é ficar habilitado o suficiente para voltar para o CrossFit. Se eu pudesse voltar no tempo, eu impediria tudo o que aconteceu. Isso me transformou, não sei se para bem ou para ruim ainda, estou no meio termo, mas de que não era para eu partir. Então Deus me deixou aqui e eu estou tentando seguir da forma que eu consigo, da forma que eu acho mais adequado e é algo divino está me dando esse suporte, porque nem eu sei como é que eu estou aguentando. Essa é a verdade.
Absoluta. É uma vez só. Podemos tirar mesmo? Podemos tirar mesmo. Nossa Senhora, com certeza. Amém. Mais uma vencida, né, Ju?